Atos capítulo 8, versículo 4 até o versículo de número 25. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque haviam muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor Deus, e Te adoramos porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é o Santo, 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 Deus de toda a terra, Deus nos céus e Deus na terra. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa presença aqui nesta manhã. Confessamos, Pai, nossos pecados, pedindo a Ti que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe. E eu também Te peço, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, ilumine a mente e o coração de cada um daqueles que aqui estão, Senhor, de todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, apesar de mim, das minhas limitações. Que o Senhor, Pai, me ajude e use-me, Senhor Deus, para a Tua glória, para que a Tua mensagem chegue, Senhor, a estes corações. Fala com cada um, Senhor, nesta manhã, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. A maioria dos irmãos já trabalhou, ou tem alguém que trabalha na lavoura, com agricultura. E vocês sabem das dificuldades, dos desafios que existem nesse tipo de trabalho. Aliás, muito trabalho. Debaixo de sol, debaixo de chuva, frio, calor, todos os dias. E às vezes se tem uma boa colheita, com bons frutos, bonitos, um bom preço, mas às vezes acontecem pragas, excesso ou falta de chuva,
preço de mercado ruim e tantas outras coisas que podem fazer o homem do campo, a pessoa que trabalha com a lavoura, ter um grande prejuízo, ter um grande desapontamento. O processo de plantação de uma igreja, irmãos, é parecido com a plantação de uma lavoura. É bem parecido. Tem que se ter muito trabalho, uma boa semente, um bom solo, muita paciência e no final a tão esperada colheita. E às vezes, assim como na lavoura, na igreja nós colhemos bons frutos, mas acontece de às vezes ter fruto bichado, fruto podre, fruto ruim. O mesmo que acontece na lavoura, na terra, acontece também na igreja. E nós vamos ver, meus irmãos, nessa manhã, a plantação de uma nova igreja. A igreja, ela sai de Jerusalém pela primeira vez. No domingo passado, nós vimos que com a morte do diácono Estevão, começou uma grande perseguição religiosa aos cristãos da igreja em Jerusalém. E nós vimos no versículo 4, que nós vimos no domingo passado e lemos também no dia de hoje, que os que foram dispersos, eles iam por toda a parte pregando a palavra. Se você voltar para o versículo 1, você vai ver que esses que foram dispersos foram todos os membros da igreja de Jerusalém, exceto os apóstolos. E aquilo que eu falei no domingo passado. Você não planta uma igreja sozinho. Você não trabalha na igreja sozinho. Quando os membros da igreja não participam do ministério, não exercem seus dons, achando que tudo é o pastor que tem que fazer, a igreja sofre, o pastor sofre e a igreja não cresce. Aqui nós vemos que os pastores da igreja de Jerusalém, no caso os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, continuaram lá trabalhando, evangelizando. Só que os membros saíram, Deus mandou uma perseguição e eles saíram e por onde eles passassem, eles pregavam, eles serviam, eles exerciam seus dons, seu ministério. E aí, queridos irmãos, nós chegamos no versículo 5, na pessoa de Filipe, diácono Filipe, um daqueles 7 que havia sido eleito pela Assembleia da Igreja de Jerusalém, e vemos que Filipe também anunciava a Cristo. Como eu disse, meus irmãos, foi o primeiro lugar fora da cidade de Jerusalém a ter uma nova igreja local, uma igreja plantada, uma igreja que estava nascendo daquela plantação, daquela pregação do diácono Filipe. De novo, não era um pastor, não era um presbítero, não era um missionário formado, era um membro de igreja, era um diácono, mas que, usando os dons que Deus havia dado a ele, seguindo, obedecendo ao ide do Senhor, obedecendo ao mandado do Senhor de ir e pregar o evangelho a toda criatura, a partir deste homem nós vamos nascer, brotar uma nova igreja, uma igreja nascente na cidade de Samaria. E quando, como eu disse, na lavoura, você vai ter duas situações. Você pode ter frutos muito bons, frutos bonitos, e você pode ter fruto bichado, fruto ruim, fruto que vai para o lixo. Na igreja é a mesma coisa, conforme a gente vai ver nesta manhã, meus irmãos. Filipe, ele trabalhou, ele pregou o evangelho, e a gente vai ver que aconteceram duas reações diferentes à pregação de Filipe. Dois frutos diferentes aconteceram ali na cidade de Samaria, através da pregação de Filipe. E é isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Duas reações diante da palavra de Cristo. E a primeira delas, irmãos, é a grande alegria nos corações convertidos. Se você olhar novamente para o versículo 5, você vai perceber que Filipe, ele desceu, né? A cidade de Samaria ficava mais baixo do que Jerusalém. Jerusalém fica num planalto, Samaria mais para baixo. Quando ele desce até a cidade de Samaria, o que ele anuncia? Ele anuncia a Cristo. O teor da mensagem de Filipe
não era outra coisa que não fosse a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era isso que Filipe trazia. E os samaritanos, pelo menos alguns, talvez já tivessem ouvido falar sobre Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 4, você vai se lembrar do encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E quando Jesus conversou com ela e falou sobre a vida dela, sobre os seus pecados, ele se revela a ela como Messias, como Cristo. Essa mulher deixa o seu balde, o seu cântaro de água que ela havia ido buscar no poço, ela volta correndo para a cidade e ela fala para as pessoas da cidade, que ela havia encontrado Cristo. E eles vêm até Jesus. E quando eles estão vindo até Jesus, se você pegar João 4, versículo 35, os discípulos eles voltam até Jesus, os discípulos estão ao redor de Jesus ali, e Jesus ele diz o seguinte, João 4, 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vamos pensar aqui a colheita do tomate, dezembro, janeiro, então se você for pensar, se fosse tomate, volta 4 meses, seria mais ou menos ali agosto, setembro. Então Jesus falou assim, vocês acham que ainda falta 4 meses para colher? Vocês estão enganados, no caso aqui provavelmente não era tomate, mas sim trigo, que era a grande plantação que eles tinham lá em Israel, trigo. Então eles falaram assim, vocês acham que faltam 4 meses para a ceifa? Versículo 35. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Se você voltar até o versículo 30, você vai ver que os samaritanos eles estão vindo ao encontro de Jesus. Então, enquanto Jesus ele olha ao longe, vindo aquele grupo de homens e pessoas, homens e mulheres, vindo até Jesus, ele fala, olhem, os campos estão brancos, está pronto para colher, os campos estão brancos, eles já branquejam para a ceifa. Ou seja, meus irmãos, quando você que trabalha no campo ou já trabalhou no campo, você sabe a hora certa de colher. Jesus ele ensina que já está na hora da colheita, não de frutos, mas de vidas, de almas. Almas estão prontas para serem colhidas no meio desse mundo. E se você olhar mais uma vez para João 4, no versículo 39, nós vemos que ali houve uma grande colheita. João 4,39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja, quem evangelizou aquela cidade não foi um missionário, não foi um pastor, não foi um oficial. Foi uma mulher cheia de pecados, uma mulher cheia de defeitos, uma mulher com limitações, uma mulher com uma vida passada e presente errada, mas que se arrependeu, que creu no Senhor Jesus Cristo e decidiu falar dele para os seus vizinhos, para as pessoas daquela cidade. No versículo 40, nós lemos que, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas, elas reconheceram que Jesus era o Salvador. Então vejam, meus irmãos, da mesma forma como 8 anos antes, um grupo de samaritanos havia ouvido a respeito de Jesus, passam-se 8 anos e agora Filipe está em Samaria novamente. E lá ele fala a mesma mensagem que aquela mulher havia dito. Jesus. A mensagem é Jesus. E nós vemos aqui, meus irmãos, volta a sua Bíblia para Atos 8, no versículo 6, Atos 8, 6, diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Vejam, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele diz que as pessoas atendiam
unânimes. Essa palavra, na língua original, a língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, significa que elas prestavam atenção continuamente. Então, uma multidão de pessoas, muita gente, quando Filipe chega nessa cidade, as pessoas rodeiam Filipe, muita gente, um grupo grande, uma multidão, e Filipe então começa a falar sobre Jesus, e aquelas pessoas, elas não desviam a atenção, pelo contrário, elas ficam com seus ouvidos, com suas mentes, com seus corações, com seus olhos atentos, prestando atenção nas palavras que Filipe dizia. E queridos irmãos, é triste e até desanimador para um pregador quando este está no púlpito anunciando, pregando a palavra, e ele vê nos bancos da igreja gente de cabeça baixa, gente dormindo, gente não prestando atenção, gente saindo no meio do sermão, lá para fora, gente que nem traz a Bíblia na igreja, gente que não está prestando atenção no que está acontecendo, não está prestando atenção na palavra que está sendo dita. Alguns vão fazer isso por puro descaso, outros vão fazer isso para se oporem ao pregador. Mas na verdade, meus irmãos, não é a pessoa que está anunciando que é o importante, e sim quem está sendo anunciado. As pessoas estavam prestando atenção em Filipe, mas na verdade elas só prestavam atenção em Filipe por causa daquilo que ele falava, ou melhor, de quem ele falava, de Cristo. Então quando alguém na igreja não está nem aí para a pregação, não é contra o pastor, contra aquele que está pregando que ela está se portando, mas é contra o próprio Cristo Jesus, contra o próprio Deus. Todos os pregadores anunciavam a Deus, a palavra de Deus, e não eles mesmos. Os profetas do Antigo Testamento diziam: assim diz o Senhor. E os crentes do Novo Testamento anunciavam a Cristo. Não é quem está no púlpito, não é quem está falando, mas sobre quem está sendo dito? Sobre Cristo. Então, quando uma pessoa não presta atenção, ela não está se opondo a quem está pregando, mas ela está se opondo ao próprio Deus. Ela está dando de ombros, nem aí, nem um pouco preocupada com a mensagem do próprio Deus. Mas voltando ao texto, meus irmãos, você percebe no versículo 6 novamente que essas pessoas elas prestavam atenção nas coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Filipe, além de pregar, ele fazia alguns sinais, ele fazia alguns milagres. No versículo 7 nós vemos que ele exorcizava demônios, espíritos imundos, de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e ele também curava paralíticos e coxos. A gente tem aprendido, meus irmãos, o que eram esses sinais? Por que Deus deu a alguns dos seus servos no passado o poder de fazerem alguns milagres? Você se lembra disso? Era para confirmar a autoridade da pregação deles. O foco, o principal, não era o milagre, e sim a palavra. O milagre ele só era usado para comprovar que aquela pessoa que estava pregando era um enviado de Deus. E hoje a gente não precisa mais disso. Por quê? Porque hoje você e eu temos tudo. Temos a Bíblia inteira. Nos tempos bíblicos eles não tinham a revelação completa como nós temos hoje. Hoje nós temos tudo. Por isso que a gente vai ver profetas, apóstolos, os diáconos que foram ordenados pelos apóstolos fazendo esses milagres, para que aquelas pessoas pudessem olhar e comprovar com os seus olhos, você vê ouvindo e vendo, que aquela pessoa que estava ali falando, no caso Filipe, era um enviado de Deus, certo?
E você olha para o versículo 7 novamente e vê que eram espíritos imundos, eram demônios, e eles saíam gritando. É interessante que isso nos mostra que os samaritanos, eles viviam em grandes trevas. Muitas pessoas em Samaria eram dominadas por Satanás, eram dominadas por demônios, por seres diabólicos. E o que acontece, meus irmãos? Nós sabemos que o mundo, ele jaz no maligno. Não existe ninguém que está em cima do muro. Ou a pessoa serve a Deus, serve a Jesus Cristo, ou ela serve o diabo. Não, mas eu conheço um vizinho, um amigo, um parente, ele não é cristão, mas ele é uma boa pessoa. A Bíblia é clara. A Bíblia ela é muito clara. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Serve a outro Deus que não o Senhor Jesus Cristo. E quando nós pregamos a Jesus, meus irmãos, nós estamos invadindo o campo inimigo. O que acontece numa guerra? Numa guerra, um exército, para vencer o outro, ele tem que entrar no campo do outro, ele tem que invadir o campo do outro. Vocês se lembram alguns domingos atrás, quando Abraão, ele derrotou aqueles 4 reis inimigos? Ele e os seus homens, eles entraram no acampamento daqueles reis, daqueles exércitos. Então, quando a gente prega o Evangelho, meus irmãos, nós estamos invadindo o terreno de Satanás e tirando de lá aquelas pessoas que estão presas, estão acorrentadas em grilhões, em prisões. Elas podem não perceber, mas elas estão acorrentadas ao diabo. E quando o Evangelho chega até essas pessoas, o Evangelho, ele solta as cadeias, ele solta as prisões. E as pessoas, então, quando elas ouvem o Evangelho e se convertem, elas são libertas do pecado, do diabo, do mundo, de si mesmas. E era isso que estava acontecendo naquela cidade, meus irmãos. E é isso que deve acontecer aqui nessa cidade, aqui nesse bairro. Nós conhecemos muitas pessoas que estão nessa situação. Pessoas que estão servindo a Satanás. Sim. Pessoas presas em vícios, pessoas idólatras, pessoas mesquinhas, gente deprimida, gente amargurada, gente que não perdoa, gente que não se desprende do passado, gente sem esperança, gente que até já pensou no suicídio, gente que não é feliz. E perceba, meu irmão, minha irmã, que essas pessoas, a gente tem contato com elas todos os dias, na escola, em casa, no trabalho, no comércio, na rua. E você se lembra que você e eu, nós também estávamos na mesma situação que elas. Nós lemos agora há pouco em Efésios 2, dos versículos 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, nós estávamos mortos, essas pessoas estão mortas. Seus delitos e pecados. 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem que é o príncipe deste mundo? O príncipe da potestade do ar? Satanás. E nós servíamos a eles. Pastor, mas eu nasci na igreja, não importa! Não é porque você nasceu na igreja, você foi batizado quando era criança, que você nasceu crente. Ninguém nasce crente. Mas no decorrer da vida, a gente se converte, as pessoas se convertem. Então sim, houve um período da nossa vida que a gente servia o príncipe da potestade do ar. Mesmo dentro da igreja. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ver mais detalhes sobre isso. Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, quer dizer, no passado a gente andava nos caminhos do diabo, nos caminhos do mundo, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, aquilo que a gente queria fazer. Veja,
As pessoas sem Cristo, elas fazem aquilo que dá vontade. Elas fazem os seus próprios desejos da sua própria carne. Elas não querem servir a Deus, elas querem servir a si mesmas. E quando uma pessoa serve a si própria, ela na verdade está servindo a Satanás. Porque o que Satanás quer é uma coisa só: que você não sirva a Deus. Você pode servir quem você quiser, inclusive a você mesmo. Não servindo a Deus, ótimo, é isso que Ele quer. As inclinações da nossa carne, ou seja, fazendo a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. O que é filhos da ira? Nós estávamos condenados à ira de Deus, ao inferno, à condenação. Essa era a nossa situação. E essa é a situação das pessoas que não têm Cristo, que não creem em Cristo, que não servem a Cristo. E você estava nessa situação e agora você não está mais. E por quê? Vai lá para 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você foi salvo. Pela graça você foi salvo e agora você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que você foi salvo? Para ficar na igreja sentado, bonitinho, cantando e está tudo muito bem? Não, versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo. Quer dizer, você não era povo de Deus, eu não era povo de Deus. Nós estávamos excluídos, fora. Vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Mas olha o versículo 9: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que você e eu fomos salvos? Para que você e eu falemos para as outras pessoas quem nos salvou. Presta atenção numa coisa. Eu tenho uma cachorra, a raça dela é pastor da Mantiqueira. Não é uma raça muito conhecida aqui, né? A gente trouxe ela de Campos do Jordão. É uma raça que dá naquela região do sul de Minas, Serra da Mantiqueira. E essa raça, ela, assim como os cães pastores, pastor alemão acontece também, pastor belga, os cães pastores, eles têm uma característica. Eles soltam muito pelo. E a minha cachorra, algumas semanas atrás, até agora ainda está um pouco, mas diminuiu, ela estava soltando pelo. Estava com queda de pelo. Aí a minha esposa, a Ana, estava na cabeleireira e estava ali conversando com algumas pessoas e ela pegou e comentou: a minha cachorra está com esse problema, queda de pelo, muito pelo caindo. Ou seja, a gente tinha um problema. Aí uma pessoa virou para a Ana e falou para ela o seguinte: olha, um veterinário falou para mim que se você der banho diariamente com um shampoo tal e você der para ela um medicamento tal, ela vai ficar boa. Essa pessoa apresentou a solução para o nosso problema. Pois bem, a Ana foi lá, comprou o shampoo, o medicamento, começamos a dar os banhos, começamos a dar o medicamento. O que aconteceu com a cachorrinha? Ela melhorou. Ela melhorou bastante. Por que eu estou contando essa pequena história? A gente tinha um problema, a pessoa tinha a solução do problema
E ela contou isso porque já tinha acontecido com ela. Ela também tinha um cachorro que soltava, ela também tinha o mesmo problema. Veja, a pessoa tinha o mesmo problema que a gente tinha, cachorro com queda de pelo. Ela conheceu a solução do problema, um veterinário contou para ela o que tinha que fazer, e ela não guardou aquilo para ela contou para a Ana e falou: olha, você tem esse problema? Eu fiz isso e meu cachorro melhorou. A gente fez isso e a nossa cadelinha melhorou. Por que eu estou contando essa história? Porque todas as pessoas têm um grande problema, o maior de todos, e não é queda de pelo de cachorro. O maior problema, meus irmãos, é o pecado. E você e eu tínhamos esse grande problema. Só que alguém um dia, que também tinha esse problema, contou para a gente como que o problema dele foi resolvido, como que o pecado dele foi perdoado, como que sua vida foi salva. E você ouviu, eu ouvi, e a gente creu. Bom, você sabe a solução do problema, e o problema, como eu disse, não é queda de pelo, mas é pecado. Então fale! Quando você sabe que alguma coisa faz bem, você fala para as pessoas, não fala? Olha, isso daqui fez bem, eu tomei esse remédio, melhorou. Meu cachorro estava com esse problema, eu dei esse banho com esse shampoo, melhorou. Ou seja, a gente fala para as pessoas falam para a gente aquilo que deu certo nos seus problemas. E a gente sabe que só tem uma coisa que resolve o maior dos problemas. É a fé em Cristo Jesus. Por causa disso, versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. Quando a nossa cachorra começou a diminuir a queda de pelo, a gente ficou feliz. Agora, o que é uma queda de pelo para o perdão de pecados? É muito pequeno, é ridiculamente pequeno um problema de queda de pelo de cachorro para o perdão de pecados. Você tem alegrias quando problemas são resolvidos, né? Você fica feliz quando você consegue pagar uma dívida. Você fica feliz quando você é curado de uma doença, de uma enfermidade. Você fica feliz quando problemas na sua vida são resolvidos. Você que estuda, criança, jovem, você fica contente quando você, depois de tanto estudo, você consegue passar numa prova, tirar uma nota boa numa prova. A gente fica feliz quando coisas boas acontecem. Aquelas pessoas ficaram com uma grande alegria porque os seus pecados foram perdoados. Então, meus irmãos, essa é a primeira reação das pessoas diante da palavra de Cristo. Muita gente vai ouvir a palavra e vai ficar feliz. Como eu disse, pessoas que estão presas em vícios, pessoas que estão presas em amarguras, pessoas que estão presas em falta de perdão, em pecado, pessoas que vivem ao nosso redor. E você tem a solução. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você falar para a pessoa: olha, eu também passava por isso. Olha, eu também vivia sem esperança. Olha, eu também vivia com medo. Olha, eu também tinha esse tipo de vida, mas Ele me tirou das trevas, Ele me tirou da perdição, Ele me tirou da prisão, me trouxe para a luz. E a mesma alegria que você sentiu um dia, e que você ainda hoje sente, porque a alegria do crente, ela não se baseia em circunstâncias. Lembra? A paz que excede todo entendimento, ou seja, o crente ele não fica feliz só quando acontece coisa boa na vida dele. A vida do crente pode estar muito desfavorável. Lembra do apóstolo Paulo? Filipenses. Filipenses é a carta que mais fala sobre alegria. Em 4 capítulos, Paulo fala 16 vezes sobre alegria. Aí você pensa, puxa, quando Paulo escreveu Filipenses, todo feliz, todo alegre, Paulo deveria estar num lugar muito bom, numa condição muito boa. Paulo estava preso.
E preso, ele escreve sobre alegria. Então, mesmo que a sua vida esteja sendo uma vida que você está passando por grandes dificuldades, por grandes lutas, a sua alegria não está nessa vida, nas coisas da vida, nas circunstâncias da vida, mas em Jesus. E porque aquelas pessoas de Samaria ouviram sobre Jesus, então houve grande alegria nos seus corações. Grande alegria nos seus corações. Versículo 9. Havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, é o poder de Deus chamado grande poder. Aderiram a ele porque haviam muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e milagres praticados. Lembra? Filipe ele impactou aquela cidade com a pregação. Muitas pessoas ouviram o evangelho, mas tinha um homem naquela cidade, que Lucas aqui nos fala. O nome desse homem era Simão. E Simão, ele era um homem famoso naquela cidade. Por quê? Porque ele era um bruxo, ele era um feiticeiro. Aqui nós lemos que ele era um mágico, mas não era mágico de circo. Sabe aquele mágico de circo? Que tem lá a cartola, que faz truques. Não era aquilo para entreter criança. Não era aquilo ali não é mágica realmente. Aquilo são truques. Esse homem, ele era um bruxo. Ele praticava magia negra. Ele era um homem que usava da feitiçaria para enganar pessoas. Você percebe aqui no versículo 9, novamente, que ele iludia o povo de Samaria. Ele era um homem falso. E as pessoas, elas achavam ele importante, achavam até que ele havia sido enviado por Deus. Porque ele fazia as suas feitiçarias, as suas bruxarias. Mas percebam, meus irmãos, que apesar desse homem fazer tudo isso, e até a cidade relacioná-lo com o poder de Deus, esse homem não tinha nada de Deus. Lá em Gálatas 5:20, Paulo ele vai falar que a feitiçaria é obra da carne. Lembra? As pessoas lá em Samaria sentiram alegria. A alegria é fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Só que no versículo 20 de Gálatas 5, Paulo fala que, ao contrário da alegria, a feitiçaria é obra da carne. E quando a gente chega em Apocalipse 21, se você quiser abrir Apocalipse 21, versículo 8, nós lemos qual que vai ser o destino dos que praticam a feitiçaria. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, olha aí, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, capítulo 22, versículo 15. Fora da cidade santa, da Nova Jerusalém, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica a justiça. Então, todo aquele que pratica e aprova a feitiçaria, a bruxaria, vai para o inferno. E aí eu vou te falar uma coisa. Alguns anos atrás, fez muito sucesso uma série de livros e filmes sobre alguns adolescentes que estudavam numa escola de bruxaria, Harry Potter. E a gente sabe que, infelizmente, muitos crentes compraram esses livros para os seus filhos, deixaram seus filhos assistirem esses filmes,
E nesse filme, nesse livro, ou filmes e livros, apresenta-se uma luta do bem contra o mal. São bruxos do bem combatendo os bruxos do mal. Olha que coisa linda. Só que não existe bruxaria do bem. Não existe feitiçaria do bem. Tudo é bruxaria, feitiçaria, ilusão. Por isso que você e eu, a gente tem que tomar cuidado com o que o nosso filho, nossa filha assiste e lê. Porque o diabo ele é sutil. Tem até desenhos de criancinhas, desenhos bem lúdicos, para crianças pequenas, que colocam magia. Tem um tal de desenho de pônei lá que fala sobre magia. É tudo muito sutil. O diabo, meus irmãos, ele não vai se apresentar com 2 chifres, um rabo e com cara feia vermelha. Ele vai se apresentar de maneira bem bonitinha para os nossos filhos. Ele quer atacar nossos filhos. E isso é bruxaria. Bruxaria é ilusão. Está aqui. Ele iludia o povo de Jerusalém. Versículo 11. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. É ilusão, é falsidade, é mentira. E quem que é o pai da mentira? Satanás. Ao contrário da mensagem que Filipe pregava, Cristo na verdade não é ilusão, é verdade. Ele é a verdade. E porque as pessoas ouviram e creram na verdade, as pessoas ficaram felizes e elas foram batizadas. O que Simão fez? Ele foi para ser batizado. Versículo 13. O próprio Simão, ele foi para ser batizado. E é interessante, queridos irmãos, que se uma pessoa muito ruim se tornasse membro da nossa igreja, a gente ia ficar feliz, não ia? Imagina uma benzedeira convertida e membro da nossa igreja. Uma pessoa aí que faz bruxaria, convertido e membro da nossa igreja. A gente ia ficar feliz? Talvez isso tenha acontecido lá também. Nossa, Simão, um mago, o bruxo da cidade, se converteu, foi batizado. Ele diz aqui que fez a profissão de fé lá, ele abraçou a fé, ele fez a pública profissão de fé, ele foi batizado. Olha só, agora é nosso irmão. Só que, na verdade, o que Simão estava fazendo era enganar todo mundo. Nos versículos 14 em diante, nós vamos ver que os apóstolos, quando eles ouviram que estavam em Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém, quando eles ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. E quando eles chegaram lá, eles oraram pelos samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Jesus, o Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Bom, vamos dar uma explicação aqui. O que estava acontecendo aqui? Lembra que eu falei? A primeira vez em que a igreja havia saído de Jerusalém, saído de Israel. Quando a igreja do Novo Testamento ela começa em Israel, começa em Jerusalém, qual que é o sinal? O Espírito Santo ele desce e ele dá poder aos crentes a falarem em outras línguas. E você se lembra que não era língua estranha, no sentido siricanta lá na praia, chupa bala house, aquela coisa que o pessoal fala, aquele palavreado todo que você vê em algumas igrejas por aí. Eram línguas dos povos estrangeiros que estavam na festa de Pentecostes de Jerusalém. É como se chegasse à nossa cidade um grupo de pessoas do mundo inteiro, ou de vários países do mundo. E aí descesse o Espírito Santo e aí um começasse a falar italiano, outro começasse a falar chinês, outro começasse a falar japonês, outro começasse a falar inglês, outro começasse a falar espanhol e por aí vai. Sem ter estudado, sem ter estudo. E aí as pessoas começam a ouvir nas suas próprias línguas o que? As grandezas de Deus, está lá em Atos 2.
Então, não era a língua estranha, era estranha para a gente que não sabe falar essas línguas, mas era a língua de pessoas, língua de homens, não a língua de anjos. E você até se lembra, quando a gente está estudando Gênesis à noite, que os anjos, quando eles apareceram aos homens, eles falavam a língua deles. Quando os anjos foram lá em Sodoma conversar com Ló, na casa de Ló, eles falavam a língua que Ló falava, não era uma língua estranha. Então, percebam, isso aconteceu lá em Atos 2. Quando chega aqui em Atos 8, até chegar em Atos 8, não aconteceu de novo. O que acontecia? Pregação da palavra. Chega em Atos 8, os apóstolos eles vão até Samaria, eles oram e os crentes samaritanos, eles recebem o Espírito Santo e eles também começam a falar, eles também manifestam coisas diferentes. Aqui não fala de línguas, mas a gente entende que foi algo que foi visto, porque no versículo 18 nós vemos que o Simão aqui, ele viu. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, o que aconteceu aqui foi novamente aquele dom de línguas. Por quê? Para mostrar que o Evangelho, meus irmãos, havia saído de Israel e agora estava fora, estava em Samaria e ia até os confins da terra. O que Jesus disse lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, lembra, os apóstolos continuaram em Jerusalém pregando, como em toda a Judéia, lembra do versículo 4 aqui, aliás, do versículo 2, desculpa, do versículo 1, né? Eles estavam na Judéia e em Samaria, tanto na Judéia como em Samaria até os confins da terra. Então aquilo servia, meus irmãos, aqueles sinais, de novo, servia para comprovar que a igreja estava chegando aos confins da terra. Quando o tal Simão viu isso acontecer, versículo 18, quando ele viu que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele ficou interessado. Olha o velho Simão aqui. Ele tentou subornar, comprar os apóstolos. Ele falou assim: eu quero poder. Me dá esse poder, eu pago. Eu pago para eu ter esse poder, para eu poder impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. O que você vê aqui? Que esse homem não havia se convertido coisa nenhuma. Ele professou a fé, ele foi batizado, ele era um membro da igreja, mas ele continuava com o coração nas trevas. E é interessante que ele mesmo não recebeu o Espírito Santo, porque ele viu os outros receberem, mas ele não recebeu. Então ele não era convertido. Não era. O que Pedro fala no versículo 20? Pedro responde: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aqui no versículo 20, meus irmãos, na língua grega, no original, o que Pedro está falando literalmente é: Simão, vai para o inferno, você e o seu dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Forte, né? Só que o que acontece, meus irmãos? Muitos hoje em dia não falam sobre o inferno. Ficam com medo. Não, a gente está vendo aquele irmão em pecado, não vamos falar nada não, porque ele pode se ofender. Ele pode sair da igreja. O dízimo dele é alto, aí ele vai deixar de dar o dízimo. E muitos pastores, presbíteros e crentes não confrontam o pecado do outro porque ficam com medo de ofender. Pedro foi e veja, Simão era um homem que tinha dinheiro. Pedro podia pensar: não vou falar nada não, porque ele tem dinheiro, o dízimo dele deve ser bom, né? Samaria agora está começando a ter uma igreja, eles vão precisar de recursos, quem sabe construir um templo, né? Ele tem dinheiro, se eu falar para ele ir para o inferno, ele vai ficar ofendido. Hoje em dia muita gente faz isso. Muita gente.
Acontece, meus irmãos, que a gente tem que ser direto. E Pedro falou, vai para o inferno. Seja contigo você e o seu dinheiro para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Simão pensava que ele podia comprar com o dinheiro tudo, inclusive o poder de ter um cargo na igreja, de ser um apóstolo, de ter os poderes que os apóstolos tinham. Tem gente que acha que pode comprar tudo com dinheiro. Eu tenho dinheiro, não tenho limites. Posso fazer o que eu quiser. Versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, meus irmãos, ele não fazia parte do ministério dos apóstolos. Tem parte nem sorte. Que sorte aqui não é sorte o contrário de azar, né? Mas ele não tinha participação. E o que Pedro então apresenta para o tal Simão? Inclusive, interessante que o nome de Pedro também era Simão, né? Um Simão com outro Simão. Só que o Simão Pedro havia se arrependido. Esse Simão não. Versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez ele seja perdoado e entenda do seu coração. Agora ele chama Simão de mau. Você é um maldoso. E às vezes a gente, muitos de nós, tem medo de ofender. Você vê a pessoa andando errado, fazendo as coisas erradas, e você não fala, porque você tem medo de ofender. Pedro falou assim, você é um maldoso. Arrepende-se para que seja perdoado o seu pecado. Essa é a mensagem que a gente tem que levar para as pessoas que estão andando caminhos errados, que estão no pecado. Inclusive dentro da igreja, que é o caso aqui. Aqui você tem um membro da igreja, professo, batizado, rico, pelo menos ele tinha um bom dinheiro, né? Só que ele não tinha se convertido. E quanta gente que senta em banco de igreja, inclusive da nossa igreja, que foi batizado, professo, está na igreja, às vezes tem até cargo, só que não se converteu. Não se converteu. Não. E como é que você sabe disso? A pessoa não se arrependeu dos seus pecados. Ela continua com as mesmas práticas, com a mesma vida errada, com os mesmos pensamentos, com a mesma conduta, com o mesmo comportamento. Não mudou. Não houve transformação, não houve mudança. Está do mesmo jeito. Muita gente faz isso, meus irmãos. Mês de março vai começar a classe de catecúmenos, se Deus quiser. Alguns irmãos querem fazer, mas pensa no seguinte: por que você quer se tornar membro de uma igreja? Porque minha família é membro da igreja. Porque eu fui batizado na infância, eu vou fazer profissão de fé. Por motivo X, Y, Z, enfim. E tem muita gente que faz catecúmeno, faz a profissão de fé, batizado, mas a vida continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não mudou. Simão, ele pensava em levar vantagem quando ele era bruxo. Agora, como membro da igreja de Samaria, ele queria continuar levando vantagem. Ou seja, o seu coração não mudou. Por isso que no final do 22, Pedro fala, talvez seja perdoado o intento do coração. Estava no coração. As pessoas ao redor, os membros da igreja, olhavam para Simão e viam ele um crente. Às vezes tem gente dentro da igreja, meus irmãos, que a gente olha e a gente fala assim, esse aí é crente. Porque ele engana. Filipe, que foi quem batizou ele, foi enganado. Quantas pessoas são batizadas por pastores todos os anos e não se converteram? Engana. Não é convertido, é joio. E lembra que eu já falei? Qual que é a diferença do joio e do trigo? É o que está lá dentro. Por fora você não vê. Se eu te mostrar um grão de trigo e um grão de joio, você vai olhar os dois, você não vai ver diferença nenhuma. Agora, na hora que eu descascar, aí você vai ver a diferença. O trigo, na hora que você tira a casca, você tem o germe, o grãozinho de trigo. O joio, na hora que você tira a casca, não tem nada. É só casca. É só aparência. Por isso que tem pessoas na igreja que são membros da igreja que é só aparência. É só casca. É só o exterior. Mas dentro do coração tem um vazio. Não tem Cristo. Simão então fala no versículo 24.
Ele respondeu e pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobreveia sobre mim. Simão fala: ora por mim. Quantas pessoas nos procuram, irmãos, e falam: olha por mim. A gente ora. Mas arrependimento não é feito por procuração. Se você precisa levar um documento no cartório e você não pode levar esse documento, você pode fazer uma procuração para outra pessoa levar para você. Agora, o seu arrependimento não é por procuração, é você direto com Deus, pela intermediação de Jesus. Então, se a pessoa está em pecado, ora por mim. Não, é ela que tem que orar. Ela que tem que arrepender, ela que tem que confessar o pecado dela, ela que tem que deixar aquela vida de pecado, ela que tem que se arrepender, ela que tem que abandonar as práticas erradas e viver para Jesus, porque senão ela vai para o inferno. Irmãos, como eu disse, muitas igrejas hoje, inclusive presbiterianas, não se fala de inferno, não se fala de pecado. Não se trata membros da igreja que estão em pecado. E a gente precisa fazer isso, meus irmãos. Por quê? Foi para isso que nós somos chamados. O texto termina no versículo 25 dizendo que os apóstolos, Pedro e João, eles, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Eles continuaram pregando. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. A gente não pode deixar de pregar, não pode deixar de falar, mesmo para os que estão fora da igreja, como para os que estão dentro, porque, como eu disse, muitas vezes, tem gente dentro da igreja que não é convertido, gente dentro da igreja que não mudou o seu coração, gente dentro da igreja que continua nas velhas práticas, na vida antiga. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê coragem e intrepidez para pregar, que aqueles que ainda não se converteram possam se converter, possam se arrepender dos seus pecados, orarem ao Senhor pedindo perdão e confiarem somente nele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.